fraco, hein? Boa noite, ladies and gentlemen! Nós somos do Ministério Terra dos Palhaços! Salve de palmas pra gente! Ai, ai, ai! Adoro! Mexe com o meu ego! Uou! Joga lá em cima! De novo! Uou! Orgulho! É nóis! Do meu lado direito, ele, o palhaço Alfândega! Tá fraco, Alfândega! Tá sem moral! Do meu lado esquerdo, esta pele morena, ele, o palhaço... Faltou aqui o... Cicatriz! E ele, estreando, vamos levar embora com a gente a prata da casa, esse que vale ouro. Quero uma salva de palmas para o palhaço Garrote! E este que vos fala é o palhaço Boi Lindo! Foi a senhora? Não? É o seguinte, tô feliz de estar aqui, gente. Segunda vez. Lembra de mim? No congresso eu vim aqui. Pode ficar de pé, é um minutinho só, pode ficar de pé. Você sabe que palhaço é muito feliz, palhaço traz a verdadeira alegria de Deus. E nós vamos aqui começar com uma musiquinha muito simples, que vai ensinar muitas coisas e tenho certeza que você já aprendeu. A coreografia é assim, ó. Aleluia, tchá, tchá, tchá. Fica à vontade, viu, gente? De novo, ensaiando. Quero ver. Taralalalá, solta o sorriso, vai. Taralalalá, aleluia. Taralalalá, quero ouvir, vai. Taralalalá, aleluia. E a gente começa assim, ó. Aperte a mão do amigo mais perto. Aperte a mão e cante tralalá. Aperte a mão do amigo mais perto. Aperte a mão. Vai, vai. Aperte a mão do amigo mais perto. Aperte a mão e cante tralalá. Aperte a mão do amigo mais perto. Aperte a mão e vem cantar. 1, 2, 3 e cante tralalá. Tá ficando bonito, vai, se solta. Aleluia, talalalala, aleluia, talalalala, aleluia, tchá, tchá, tchá. Ele é batista, gente, desculpa. Eu nem pentecostal, vamos lá. Cicatriz, segura. Modelo da Assembleia, vamos? Dê um sorriso pro amigo mais perto. Dê um sorriso e cante tralalá. Dê um sorriso pro amigo mais perto. Dê um sorriso e cante tralalá. Dê um sorriso pro amigo mais perto. Dê um sorriso e cante tralalá. Dê um sorriso pro amigo mais perto. Dê um sorriso e vem cantar. Eu quero ouvir. Só a igreja, eu disse. Aleluia, tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tá quase saindo, né, gente? O pastor não tá olhando, tá? Ele tá aqui na frente. Ele tá sem jeito de fazer para vocês e vocês sem jeito para fazer para ele. Então junta tudo e vamos para a mesma alegria. Dê um abraço no amigo mais perto. Dê um abraço e cante tralalá. Dê um abraço no amigo mais perto. Dê um abraço e cante tralalá. Dê um abraço no amigo mais perto. Dê um abraço e cante tralalá. Dê um abraço no amigo mais perto. Dê um abraço e vem cantar. Alô!
aleluia, lá 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 lá, lá 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 lá, aleluia, tchá tchá tchá. Agora faz cara de espiritual. Eu tô ligado, eu sei. O pessoal aqui da questão evangélica, quando vai cantar, dá uma levantadinha no pé, parece cicatriz de ladinho. Mostra pra eles como é que eles cantam. Eita glória! Faz cara espiritual, levanta a mão assim, ó, e cante assim, ó. Faço conseguindo um amigo mais perto, faço conseguir cante tralalá. Faço conseguindo um amigo mais perto, faço conseguir vem cantar. Faço conseguindo um amigo mais perto, faço conseguir cante tralalá. Faço conseguindo um amigo mais perto, faço conseguir vem cantar. Bem alto, um, dois e vai, eu disse. Lalalala. Lalalala, tchá, tchá, tchá. Aleluia. Que lindo! Sai de pau! Essa aqui é muito simples. Você só tem que vir com a gente. É mais ou menos assim. Quando eu digo sim, você tem que dizer não. Quando eu digo sim, você tem que dizer não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, sim, não. Não, sim, não. Tá ficando bom. Sim, sim, não. Sim, não, sim. Os caras cantam direitinho, meu. Mas eles não vão me vencer. Quando eu digo sol, você tem que dizer lua. Quando eu digo sol, você tem que dizer lua. Sol, sol, sol. Lua, lua, lua. Sol, lua, sol. Lua, lua, sol. Sol, sol, lua. Eu vou apelar. Quando eu digo senta, você tem que ficar de pé. Quando eu digo senta, você tem que ficar de pé. Senta, senta, senta. De pé, de pé, de pé. Apelei, apelei. Senta não. Senta não. Senta de pé, senta. De pé. Quando eu digo sim, você tem que dizer não. Quero ouvir. Quando eu digo sim, você tem que dizer não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sol, lua, não. Lua, lua, sol. Sim, não, senta. Ai, 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 adoro isso. Pode ficar de pé. Salva de palmas. É o contrário, gente. Vocês sentam, tá? Pode sentar. Agora, gente. Nós queremos apresentar uma peça e o desejo do nosso coração é que vocês sejam tocados, assim como nós, por Deus, através dessa arte do palhaço. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir Deus através dessa mensagem da cultura, a cultura que Deus que deu, esse privilégio da gente servir, e que a gente possa sair daqui edificado com tudo que vai acontecer ainda nessa noite. Que Deus, então, nos abençoe. A maioria sabe que nem todos os irmãos se dão bem. E na terra dos palhaços não é diferente, não. Hoje eu vou contar
a história de dois irmãos da família chamada Esperança. A diferença de idade entre os dois irmãos era muito grande, de 12 anos. Mesmo assim, eram irmãos como todo mundo. Teco, o irmão mais novo, era muito esperto e tinha energia para dar e vender. Jogava bem em todos os esportes. Era de bola, tênis, todos queriam ser amigos dele. Dava gosto de ficar ao lado de um palhaço que é bom por natureza. Já na escola sempre foi muito travesso. Ia praticamente uma vez por mês para a secretaria. Mesmo assim, era querido por todos da escola. Já o irmão mais velho, terminado a escola faz algum tempo. Era bem aquele tipo caseiro, diferente do mais velho. Era bem calado, tímido, só falava quando precisava, mas ao pouco que falava, demonstrava o quanto era um jovem muito sábio. Não era belo quanto o irmão mais novo, muito pelo contrário. O seu lado esquerdo era deformado por uma grande cicatriz que tinha desde pequeno. Mas isso nunca foi um problema, pelo menos para ele. Certamente, em um quarto que era compartilhado pelos dois, o irmão mais velho pega Teco pulando a janela escondido dos pais já de madrugada e sem pensar duas vezes fala: onde você estava, rapaz? Isso é hora de chegar? Teco já bravo respondeu: não é da sua conta o que eu faço ou deixo de fazer. Você não é meu pai, nem minha mãe. Para do meu pé. O filho mais velho logo interferiu: calma, menino. Você sabe que eu fico preocupado com você e tenho medo de te perder. Ah, medo nada. Eu estou cansado desse seu jeito de querer cuidar de mim. Vai dormir, deixa de ficar pegando no meu pé. A briga foi tão grande naquela noite que os dois foram dormir num silêncio mortal. Até que, numa tentativa de paz, o irmão mais velho rompe o silêncio com uma pergunta amigável: Teco, não é amanhã o dia do campeonato de futebol que você vai participar? Se for, eu gostaria de ver você jogar. Não é amanhã, não. É semana que vem. Respondeu prontamente e se entregou ao sono. Naquela noite, Teco não dormiu direito. Perturbado por ter mentido para o seu irmão, ele não queria que os seus amigos o vissem, pois era duro suportar a acusação da turma por ter um irmão com aquela cicatriz feia. Pela manhã, tinha chegado um grande dia para Teco. Teco já estava em campo com seu time. Era o grande atacante da classe. Tinha sido escalado como capitão do time. Tudo dava muito certo. A bola parecia estar grudada em seus pés. Foi ele! Teco! Nem um, nem dois. Foram 3 gols naquele jogo. Para Teco, era o dia mais feliz da sua vida. Eles foram campeões. E olha o Teco, é quem levanta a taça. Todos os amigos o abraçam. Ele era mais que um campeão. Era o ídolo de todos da escola. Foi quando o sonho acabou. Este ao longe vem chegando seu irmão mais velho em direção à escola. A cena mudou. Os amigos que o carregavam começaram a rir e a gozar do próprio Teco. Repetiam várias vezes para ele: Você tem o irmão mais feio desse mundo, mais feio desse mundo, mais feio desse mundo. Feio, 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 feio. Teco tinha muita vergonha do seu irmão. Sempre perguntava por que ele tinha essa cicatriz tão feia. Bem naquela tarde, ele decidiu desabafar com o irmão. O que você está fazendo aqui? Eu falei do campeonato que ia ser só na semana que vem. Você não entendeu que eu não queria que você viesse hoje. Olha só os meus amigos, estão todos rindo de mim. Você pode
mas aqui na minha escola, meu dia estava perfeito, até você aparecer mais uma vez e estragar tudo. Vê se fica longe de mim. Naquela tarde, cada um dos irmãos saiu para lados opostos. E parecia que nunca mais seguiriam a mesma direção. O mais velho, muito magoado, foi para longe. E Terra, com tanta raiva, fugindo de tudo e de todos, subiu um sobrado para ficar trancado lá no quartinho. Depois de um bom tempo, como não tinha nada para fazer, começou a ler alguns jornais velhos, guardados no canto para ver se passava o tempo e esquecer-se da vergonha que seu irmão fizera passar. Ao percorrer os olhos pelas folhas, parou repentinamente e curiosamente colocou a mão na cabeça, enquanto lia, sua raiva foi transformando-se em choro e em dor profunda. Ele se levanta, andando de um lado para o outro, pensando no que acabou de ler. O que iria perguntar? A grande casa de cima pegou fogo. As chamas tomaram conta de todos os quartos. Ainda havia pessoas dentro daquela casa. Era um bebê de um ano de idade. Mas todos estavam se afastando daquela casa, seguindo as instruções dos bombeiros que já estavam socorrendo. O pai e a mãe do bebê tinham sido levados para o hospital. Os bombeiros já balançavam a cabeça. Eles não tinham mais nada a se poder fazer para salvar o bebê. Mas parece que eles estavam errados. Num mato louco, um menino de 13 anos decidiu entrar com tudo e salvar aquele bebê. Que ato corajoso! Que amor! Era o irmão mais velho. Ficou gravemente ferido. Quase morreu por causa das queimaduras que sofreu todo o lado esquerdo do seu corpo. Ele está correndo para o encontro de seu irmão mais velho. Não apenas para pedir perdão do que falou, ele corre para pedir muito mais que isso. Corre para dizer que está arrependido pelos dias que se envergonhou das cicatrizes de seu rosto. Corre para falar que nunca tinha entendido o que era o amor e que agora entende, olhando para as marcas do seu corpo. Ele corre para falar que seus colegas estão totalmente errados, que as mesmas marcas que deformaram o seu rosto são marcas que tornou o seu irmão o irmão mais lindo desse mundo. Ele corre para abraçar, pois nunca encontrou amor mais velho. Ele foi ferido por nossas transgressões, e por suas feridas somos sarados.
Ok. Amém. Já temos uma mensagem no coração hoje à noite. Não é? Espero que você aguarde bem firme aí. Eu serei breve, porque parte da mensagem já foi pregada, mas eu gostaria de trazer uma palavra sobre este tema que está aí no quadro: unidade, sua importância para a vida e o crescimento da igreja. Faz muito tempo a gente estava na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora nós já estamos na segunda, já partindo para a reta final. Hoje pela manhã iniciamos a 10ª lição. Mas na primeira carta, uma das lições falava sobre divisão. E eu trouxe um sermão sobre divisão para o culto da noite. Eu me lembro que uma pessoa perguntou: pastor, o senhor está pregando sobre isso porque está tendo algum problema de divisão na igreja? E eu quero dizer que não. Graças a Deus, não. Devemos orar para que isso não aconteça. Mas a nossa conversa sobre este assunto tem tudo a ver com um propósito que Deus colocou no nosso coração. E uma lição que Ele colocou também no nosso coração. E a lição é a seguinte: a igreja do Senhor Jesus não rompe, se não for através da oração, do jejum e da unidade. Amém? Você pode repetir comigo? Eu faço a pergunta, aliás, eu faço a primeira parte, você repete a segunda comigo. A igreja do Senhor Jesus não rompe sem oração, jejum e unidade. E eu espero, na nossa reflexão de hoje, pensar um pouquinho sobre isso. Então você fica ligado comigo nesses próximos 25 minutos.
A gente faz campanhas de vez em quando. Eu nem gosto muito do nome campanha, mas às vezes a gente fala campanha, jornada, 21 dias, 40 dias. E algumas pessoas questionam: pastor, será que a igreja precisa disso? E eu tenho entendido que enquanto a oração e o jejum não fizerem parte da rotina da igreja, a igreja precisa oferecer essas alternativas. Agora, é um sonho chegarmos a um dia em que nós vamos dizer: olha, não precisa mais nenhuma campanha, nenhuma jornada, porque a igreja naturalmente já é uma igreja que ora, já é uma igreja que jejua, já é uma igreja que realmente busca a face de Deus. Será quando nós vamos poder testemunhar esse dia em que a gente pode dizer: olha, a igreja aprendeu a orar? Aliás, até sobre essa questão, a igreja aprendeu a orar, é interessante porque Jesus fez tanta coisa enquanto esteve com seus discípulos, por aqueles aproximadamente 3 anos, e é muito interessante que os discípulos tenham pedido ao Senhor Jesus para ensiná-los a orar. Senhor, me ensina a pregar. Senhor, me ensina a expulsar demônio. Senhor, me ensina a curar os doentes. Não. Senhor, ensina-nos a orar. Sem dúvida alguma, a igreja faz 40 dias de oração, 30 dias de oração. Vamos ter em agosto o nosso 40 dias lá com o material do pastor Edson Queiroz, que esse ano é TDS, Tempo a Sós com Deus. TSD, né? Tempo a Sós com Deus, não TDS. E é interessante porque o objetivo é aprender a orar, porque só se aprende praticando. Nessa introdução, eu queria desafiar você a, quem sabe, sair daqui hoje dizendo assim: eu vou aprender a orar, eu vou praticar. Eu vou orar no grupo pequeno, eu vou orar na minha casa, eu vou orar na igreja, eu vou orar no meu quarto, eu vou orar na minha mesa de trabalho, eu vou aprender a orar. Quem sabe você faça aqui o compromisso do jejum, que seja inicialmente um jejum mais suave, talvez mais esporádico, mas que você aprenda a fazer disso uma disciplina de vida. Esse é o primeiro desafio que eu quero deixar. Além disso, eu queria nessa introdução responder a uma pergunta muito simples: o que é a igreja? A gente é tendente a pensar que igreja é prédio, que igreja é estrutura denominacional. De que igreja você é? Eu sou da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Nós temos dificuldade de responder de uma outra forma. Nós temos dificuldade de responder de uma outra forma. Por isso eu não quero ser preciosista, ou quero, na verdade, dizer assim: não, vamos agora ser bem teológico nas nossas respostas. Continue respondendo assim, se você desejar, mas pelo menos faça uma coisa: reflita sobre o que é a igreja mesmo. E no meio de tantas faces da igreja, eu queria destacar uma, porque a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a figura bíblica para a volta de Jesus para buscar a sua igreja é a figura do noivo que vem para receber a sua noiva. Igreja, portanto, é noiva de Jesus. Isso elimina de nós aquela ideia de que igreja é templo, de que igreja é estrutura, e nos faz refletir sobre a ideia, forte ideia, de que a igreja é noiva de Jesus. Portanto, não tem placa, não tem endereço, é a igreja do Senhor Jesus. Por isso, esta igreja é propriedade do Senhor Jesus. Ela é noiva do Senhor Jesus. Ele é noivo desta igreja e virá para buscá-la.
E o que esse Jesus quer para esta igreja? Nós vamos analisar um versículo que vai falar a respeito do padrão de unidade que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. Ele fez uma oração, e eu vou ler o texto agora mesmo, em João capítulo 17. E nesta oração ele diz assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, referindo-se a Jesus e a Deus Pai. Portanto, é um padrão elevadíssimo. Você já parou para pensar nesta unidade de Jesus com Deus, com o Pai? Em primeiro lugar, tudo que Deus é e faz é santo. Então era uma unidade santa. Era uma unidade plena. Era uma unidade perfeita. Era uma unidade divina. Em poucos momentos na Bíblia, Deus requer ou exige de nós um padrão tão elevado. Mas especificamente quando se trata desse assunto, a unidade, Ele quer esse padrão. Pai, o que eu quero é que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. É nesse padrão. O que Jesus está pedindo na oração sacerdotal é que esta unidade divina, perfeita, plena, seja enxertada na igreja do Senhor Jesus. É isso que ele está pedindo, é isso que ele está solicitando. Daí, preste atenção, as lutas que nós enfrentamos com divisões, com separações, com situações de conflito que surgem na igreja do Senhor Jesus, e a gente trata isso de maneira tão natural, né? Não, é temperamento que é diferente. Daqui a pouco eu quero dizer que no meio da diferença está a unidade, mas não tem nada disso, meus irmãos. É o inimigo tentando frustrar um projeto de Deus. É isso que na verdade está acontecendo. Porque o projeto dele é uma unidade plena, divina, perfeita, e o diabo não quer que isso aconteça, porque ele sabe que o dia que isso acontecer, vão se romper muitas coisas e muitas bênçãos vão ser derramadas da parte de Deus sobre a igreja. Por isso, buscando a palavra, é muito claro que o desejo do coração de Deus é que haja unidade no meio da igreja. Então, mais uma vez, queremos tocar nesse assunto com outros textos bíblicos e espero que o Espírito fale ao seu coração. Primeiro, unidade é o segredo da oração respondida. E o texto bíblico que eu quero usar é de Mateus capítulo 18, 18 a 20. Se você consegue acompanhar a leitura aí do quarto, se não você preferir, abra sua Bíblia. O texto de Mateus 18, 18 a 20, tão conhecido, diz assim: olha, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Interessante. Existe um extraordinário poder na concordância. Lembra como nós começamos o culto? Reunindo 2 ou 3 para orarmos juntos? A base bíblica está aqui. Quando 2 ou 3, com um só propósito, um só coração, se reúne para pedir ao Pai, sem nenhuma contaminação, daquele tipo de contaminação que gera separação, divisão, mágoa, ressentimento, ou qualquer outro tipo de situação dessa natureza. A Bíblia diz que o céu se abre e as orações são respondidas. Quando Jesus usa a expressão assim, olha, digo a verdade,
Ou em outra tradução, em verdade vos digo, que está bem no início do texto. Você sabe o que Jesus está dizendo? Alguém diria assim, pastor, é aquele famoso amém, né? Quando a gente ora sozinho, não tem ninguém para falar amém. Tem essa parte na Bíblia, entra em secreto, ora em secreto, teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Mas quando a gente ora em concordância, alguém diz amém. E aí a gente sabe a tradução e o significado da palavra amém. Assim seja. É uma concordância. Apesar disso, eu gostaria de dizer para vocês que nesse texto aqui, ela tem uma força ainda maior. Sabe o que o texto está nos dizendo? É que quando Jesus diz, em verdade lhes digo, ou digo-lhes a verdade, ele está dizendo assim, olha, o que é dito no meio de 3 pessoas, os 3 concordando, havendo unidade, havendo o mesmo propósito, vai chegar no céu autenticado como sendo algo confiável, como sendo algo firme, como sendo algo sólido, como sendo algo com bases realmente fortes. Por isso, amém, por isso você tem que aprender a orar com alguém. E tem um segredo muito especial. Quando você começa a orar por outras pessoas, você se liga a essas pessoas, sabia disso? Você se liga. É um negócio quase que sobrenatural. E ao ligar-se com esta outra pessoa, com essas outras pessoas, você passa a amar, passa a honrar, passa a respeitar, passa a querer bem. É importante demais que nós aprendamos esta oração em concordância, onde 2 ou 3 reunidos em meu nome concordarem, o céu vai se abrir. A palavra aqui, no texto original, é uma palavra grega sifonel, que dá aquela ideia da sinfonia. A ideia de uma orquestra. Quem gosta de música sabe muito bem o que é harmonia. Melodias são as sucessões de sons, não é? Forma uma melodia. A harmonia é a combinação dos sons, de maneira que seja agradável aos ouvidos. E o que acontece numa sinfonia? Instrumentos com características totalmente diferentes. Sons mais graves, sons mais agudos, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, percussão. De repente, a batuta do maestro ali na hora da sua regência, há um momento em que todos os instrumentos entram simultaneamente em harmonia. E tiram um som gostoso, bom de se ouvir. Isso é sinfonia. O que o texto bíblico está dizendo é que a nossa oração precisa ser uma oração em sinfonia. Unidade não é ser igual. Os instrumentos são diferentes. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Nós não precisamos ser iguais. Quem disse que nós precisamos ser iguais? Nós não precisamos gostar das mesmas coisas. Nós não precisamos ter as mesmas preferências. Não precisamos torcer para o mesmo time. Não precisamos gostar da mesma cor. Mas nós precisamos orar em concordância. Entrar em sinfonia, em harmonia, na presença de Deus. Nós precisamos fazer isso. Meus irmãos, você tem sonhado com esta igreja? Nós temos conversado, orado e sonhado como equipe pastoral com esta igreja. Hoje nós temos aproximadamente 30 grupos pequenos. Será que a gente pode sonhar com 100 grupos pequenos daqui a 2 anos? Multiplicar por 3 em 2 anos?
Se a metade da igreja disse amém, a outra metade está com incredulidade, dizendo que duvida, esse pastor está louco, isso não vai acontecer, meus irmãos, a oração já foi prejudicada. Nós precisamos entrar em harmonia. Nós precisamos orar em concordância. Ah, pastor, nós precisamos de orar por essa cidade. Aí alguns dizem, nós vamos orar para que a violência acabe. Terrível ouvir uma manchete dizendo que a noite mais sangrenta de Goiânia aconteceu esses dias com 13 mortes numa só noite. Mas aí, senhor Valgrande, isso não vai ter jeito, política não tem jeito, não sei o que não tem jeito, não vai funcionar, não vai dar certo, não adianta nem orar. Errou. E eu estava dizendo hoje na escola dominical que não adianta você esperar a solução da justiça, da polícia, do governo. Você sabe por quê? Porque a chave da solução está nas mãos da igreja do Senhor Jesus. Você sabia disso? A Bíblia diz, orai pela paz da cidade. Quanto tempo você gastou orando pela paz de Goiânia nos últimos dias? A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz. A Bíblia diz que nós devemos orar até pelas autoridades, mesmo aquelas que são ruins. Você tem pagado um preço de orar pela cidade? Nós temos que entrar em acordo. Nós, como igreja, precisamos entrar em acordo. O que nós sonhamos, desejamos e queremos para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, porque senão nós vamos entrar em desvantagem. Se nós começarmos um projeto, queremos ganhar Goiânia para Jesus, a igreja tem que entrar firme nesse projeto, sem incredulidade, mas com fé, com harmonia, com concordância. Por isso que o texto diz, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, vai ter resposta. Segundo, unidade também é o segredo da vida cheia do Espírito. Eu não sei por que o Espírito Santo não me enche, eu não sei por que a minha vida não está cheia de motivação, cheia da graça, cheia da unção. Então leia comigo um conhecido texto do Velho Testamento aí. Acompanhe a leitura, eu vou ler, você acompanha. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Aí o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. 2 lindas figuras usadas aqui por Davi para declarar o que acontece como consequência da unidade dos irmãos. A primeira delas é o óleo, a segunda é o orvalho. Então, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Em outras palavras, o que o texto está afirmando é que desce para a barba de um sacerdote. Arão era sacerdote. Só que o óleo é símbolo do Espírito Santo, na Bíblia toda. E no Novo Testamento, você também é sacerdote. A Bíblia diz que Deus nos constituiu como sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois sacerdócio real. Portanto, a ideia do óleo que desce sobre a barba, encharca esse sacerdote, é aquela ideia do Espírito Santo que vem e nos enche até transbordar.
Mas como é que Deus vai encher toda a sua igreja com este Espírito Santo da promessa? Um dos segredos para que isso aconteça é a unidade. Oh, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Quando Samuel foi ungir o Davi rei, chegou lá na casa de Jessé, desfilaram todos os irmãos de Davi. E não era nenhum deles. Até Samuel pensava, agora é esse. E Deus diz, não é. Até que chegou Davi, e ele tinha levado lá o óleo num chifre. E a palavra de Deus diz que ele derramou o óleo sobre Davi, quando Deus disse, é este o homem, pode ungir este homem. Então ele derramou o óleo, ungiu a Davi. E a Bíblia diz que ele ficou cheio do poder do Espírito Santo. Sabe como é que nós vamos ter poder e ser cheios do Espírito Santo? Quando em unidade nós buscarmos e o Senhor derramar do seu Espírito sobre nós como igreja do Senhor Jesus. A segunda figura é a figura do orvalho. É interessante, o orvalho, diz o texto assim, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Hermon, ele tinha mais de 2.800 metros de altura. Enquanto a região toda estava tomada pela seca, pelo sol, o topo do monte estava congelado quase que todas as épocas do ano. E sabe o que isso produzia? Um fenômeno. Quando batia o sol, mesmo esse topo congelando, ou congelado, não é? Água, orvalho, ou um pouco daquela água que era do gelo, que era parcialmente derretido, escorria. E aí a cadeia dos montes de Sião, que estavam abaixo do nível ou da altura do Monte Hermon, eram regadas por este líquido, por esta água. E aquilo produzia pasto, a região era uma região verde, era uma região frutífera, era uma região bonita, diferente das demais regiões que estavam próximos do Monte Hermon. E esse fenômeno, não é, da água, do orvalho do Monte Hermon, que descia sobre os montes de Sião e que descia sobre a planície, é usada como figura do derramamento do Espírito sobre a igreja. Parece-me que fazendo referência ou até fazendo harmonia com o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, quando diz, pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito, sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. O Espírito do Senhor pode nos fazer férteis, assim como o orvalho do Hermon gerava fertilidade naqueles montes daquela região. Mas qual é o segredo da fertilidade? Qual é o segredo da produtividade? Qual é o segredo desse enchimento e desse derramar do Espírito? A unidade. A unidade é o segredo da vida cheia do Espírito. É a unidade entre os irmãos que dispara o gatilho para que essas bênçãos aconteçam. Terceiro, último, unidade, o segredo da conquista de vidas para Cristo. Agora eu vou para o texto que na introdução eu citei, João 17. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam um, levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O capítulo 17 de João, nesta oração sacerdotal,
Jesus pede pelos discípulos e também por você e por mim, pela igreja, por todos nós. O momento da partida dele estava chegando, mas ele queria que toda a sua igreja fosse uma igreja marcada pela unidade, discípulos unidos. É interessante porque por 3 vezes ele pede ao Pai que eles sejam um, que eles sejam um, que eles sejam um. Essa repetição aconteceu enquanto ele agonizava no Getsêmani. Foi a única vez além de João 17. E o fato dele repetir sugere para nós, pelo menos sugere, que esse pedido era de tremenda importância, de grande importância. Pai, que eles sejam um. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa plena unidade, essa unidade perfeita que está registrada no verso 26, é o desejo do coração de Jesus para que as nossas motivações sejam boas e nós eliminemos definitivamente do nosso coração o egoísmo, a malícia, o ressentimento ou tudo aquilo que atrapalha o nosso andar junto à nossa comunhão. Será o que está faltando para que as pessoas possam chegar até Jesus? Será o que está faltando para que as pessoas possam crer em Jesus? Admirar, deixa eu dizer uma coisa para você, mais de 90% da população mundial admira Jesus. Mas poucos creem que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar o homem dos seus pecados. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou dar para vocês a chave do evangelismo. Eu vou dar para vocês a chave que destranca as portas do evangelismo, para que vocês ganhem muitas almas para Jesus. E sabe qual é a chave? A unidade. Pai, eu quero que eles sejam um para que o mundo creia. O mundo vai crer quando vê, quando enxergar que esse povo é unido. Quantos testemunhos a gente já teve com toda a nossa limitação, mas mesmo com as nossas limitações, eu já tive o prazer e o privilégio de escutar muitas pessoas dizerem: o que me atraiu para o grupo pequeno tal foi a união do grupo. O que me trouxe para esta igreja foi a união da igreja. Não é? É aquele testemunho bonito de que quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um celebra, todos celebram com ele. Há unidade nos propósitos, há unidade nos relacionamentos. Não se fica falando mal uns dos outros. Há unidade. Isso soa bom no ouvido das pessoas. As pessoas querem um ambiente assim para viver, para criar família, trazer os filhos. Esse é o ambiente que as pessoas querem. E Jesus sabia disso e orou: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Se nós esta noite decidirmos sair daqui com esses 3 segredos, o segredo das respostas para a nossa oração, o segredo da vida cheia do Espírito e o segredo da conquista de vidas para Jesus, a nossa vida vai mudar, tanto a nível pessoal como a nível de igreja. Vai mudar. Irmãos, eu estou falando isso não é com meia verdade ou como se fosse algo que eu acho. Eu estou falando de convicção bíblica. O que eu preguei hoje foi palavra de Deus. Vai mudar. Resultados vão surgir. Você vai começar a experimentar coisas extraordinárias. Você crê nisso? Você crê que
Deus enviou Jesus para isso. E que se nós fizermos isso, vai acontecer esta vitória na vida da igreja. Eu não falei nada nem com a equipe pastoral, porque foi algo enquanto eu estava meditando. Mas eu não estou sonhando com nada que seja faraônico, impossível de ser alcançado. Se nós temos 30 grupos pequenos, sonhar com 100 grupos para 2016, daqui 2 anos, não é, se todo mundo quiser orar e houver concordância da igreja, isso vai acontecer. Você crê nisso? Se nós começarmos, ao invés de falar mal de outras igrejas, ficar aí criticando, falando outras coisas sobre a noiva de Jesus, da qual você e eu fazemos parte, resolvemos orar pela unidade da igreja e pela paz da cidade, isso vai acontecer. Goiânia poderá experimentar dias melhores a partir de uma ação prática da igreja. A lição de hoje diz: perplexos, mas não cheio de dúvidas. Eu não tenho dúvida. Posso ficar perplexo. A gente vê a violência e assusta. Diz: não é possível que o homem tenha coragem de fazer isso. Mas isso não vai me inibir, isso não vai me impedir de viver a vida, isso não vai me fazer viver enclausurado em pânico, porque apesar da perplexidade, Deus está no controle. E eu preciso orar pela minha cidade. 3 desafios como conclusão. Primeiro, queria te convidar a investir em oração. Eu comecei esse sermão dizendo assim: são 3 coisas que a igreja precisa: oração, jejum e unidade. Só que não adianta a gente ir para casa com essa mensagem na mente, talvez até no coração, feliz com o que aconteceu, mas dizer: eu não vou fazer nada para investir nesse projeto. Então eu queria te desafiar a investir em oração esta semana. Quando a igreja marcar uma vigília de oração, venha para a vigília, mesmo sem vontade, dá preguiça, mas você vai reagir e virar. Uma madrugada igual nós fizemos de oração aqui, nós tivemos 20 pessoas, mas foi bênção pura para quem veio e participou. O que é levantar de madrugada de vez em quando? A gente levanta de madrugada para ir pescar, não é, Beto? Não podemos levantar uma vez por semestre, uma vez a cada 3 meses para orar? Te levanta para viajar. Quem sabe essa semana você vai dizer assim: eu vou pôr um fundo musical, eu vou lá para o meu quarto, eu vou lá para a minha sala de trabalho, antes de eu abrir para o público eu vou manter a porta trancada, mas eu vou começar, que seja com 5 minutos, 10 minutos, mas concentrado. Eu não vou desviar minha atenção, eu vou investir tempo na minha vida de oração. Ninguém aprende sem praticar. Segundo desafio, invista no jejum. Eu vou propor um jejum para agosto, na nossa jornada do TSD, Tempo a Sós com Deus, para a equipe pastoral. Caso a gente tenha concordância lá na equipe, eu vou trazer para os irmãos. Agosto ainda tem quase 2 meses pela frente para a gente começar a falar sobre esse assunto. Mas a minha intenção é que a gente ofereça oportunidades para que a igreja aprenda a jejuar. E terceiro, quero te desafiar a práticas de unidade. Talvez ainda essa semana. Coisas práticas. De repente a prática pode ser a oração pelo próprio grupo pequeno. Talvez uma ação de convidar alguém para vir à sua casa, alguém que vocês estão afastados aí, que precisa restaurar a comunhão. Eu queria desafiar você a fazer isso. E para concluir o nosso culto, não adianta nada a gente sair daqui sem fazer isso agora na prática aqui. Então eu queria chamar você para um momento de oração. Já são 9 horas, vai ser coisa de 2, 3 minutos. Mas eu gostaria de convidar você a orar pela igreja, para que ela seja uma igreja mais missionária, mais apaixonada por Jesus, crentes cheios do Espírito Santo,
para que tenha novos grupos pequenos, para que novas pessoas aceitem Jesus através do ministério desta igreja, para que haja paixão pelas vidas, orar pela igreja. Segundo, quero convidar você a orar pela cidade. Há pouco tempo atrás, não faz muito tempo não, a gente tinha um orgulho quando saiu de Goiânia de falar que a gente estava morando numa das melhores cidades do Brasil. Todos os sentidos, não é? Todos os sentidos, arborizada, bonita, praças bonitas, não é? E hoje você tem tanta coisa para dizer, puxa vida. Você sabia que essa igreja não existe na zona rural? Essa igreja aqui existe em Goiânia, ela é uma igreja urbana. Nossa Jerusalém está aqui. Nós precisamos orar pela cidade. Temos sensibilidades diferentes, enxergamos a vida de modo diferente. Como eu disse, temos gostos diferentes, mas nada vai alterar a nossa unidade. Nós vamos orar por esses motivos. Você topa? Então fique em pé. Eu queria começar, eu até pedi ao Paulo lá, eu vi um vídeo, pedi para eles ver se achavam um vídeo lá. Mas nós vamos, antes de pôr o vídeo, deixa ele só na tela aí. Nós vamos, num primeiro momento, orar por nós mesmos, pela igreja. Esses motivos que eu citei eu vou repetir. Para sermos uma igreja mais apaixonada por Jesus, mais missionária, mais crentes cheios do Espírito Santo, mais conversões de vidas aqui na nossa igreja, multiplicação dos grupos para 100 até 2016, e outros motivos que você lembrar aí no seu coração. Podemos clamar pela igreja? Você vai abrir sua boca? Você vai falar com Deus sobre a nossa igreja? Ore pelos presbíteros, pelos pastores, pelos líderes de grupo pequeno, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Clame pela igreja. Amém? Então levante uma de suas mãos e pode começar a clamar ao Senhor. Deus, nós queremos terminar esse culto pedindo Vimos os discípulos pedirem. Ó Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar a oração. Ensina-nos, ó Deus, o poder que há na oração em concordância. E agora, como igreja, nós concordamos todos uns com os outros. Ó Deus, de que nós queremos uma igreja viva. Uma igreja, ó Deus, motivada. Uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que de fato avança. Uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito. Por isso Deus atua no meio desta igreja, opera no meio desta igreja. Faça em nome de Jesus milagres nesta igreja. Pai, que os grupos possam crescer e se multiplicar com muita saúde, que os líderes de grupo sejam abençoados e despertados, que novos líderes possam surgir, ó Deus, para esse momento de multiplicação. Ó Deus, pedimos pela paixão pelas vidas que estão se perdendo. Encha-nos, ó Deus, de entusiasmo para ganharmos outras vidas para Jesus. Ó Pai, ministra na vida de cada criança desta igreja. Ministre na vida de cada adolescente, de cada jovem. Ó Pai, na vida de cada casal, de cada homem, de cada mulher. Ministra mesmo, Pai, para que haja nesta igreja unidade, para que haja nessa igreja o derramar do Teu Espírito, para que haja nessa igreja motivação e entusiasmo para a honra e glória do Teu nome. E que, ó Deus, a partir deste ato de unidade, nós possamos ver orações respondidas, possamos ver vidas chegando aos pés de Jesus. Clamamos assim, Pai, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Nós vamos pôr essas imagens, é possível, né? E aí eu queria que você, até de olho aberto mesmo, olhando para a nossa cidade, que nós amamos, onde nós estamos inseridos como igreja, vamos clamar pela nossa cidade, paz na cidade, pelos governantes, pela justiça, pelo sistema policial, pelo sistema penitenciário que está em crise. Nós estamos vendo isso aí. Vamos orar pela nossa cidade? Você concorda com isso? Vamos clamar ao Senhor pela cidade? Para que Deus possa gerar paz na nossa cidade, para que a luz do Evangelho possa brilhar nessa cidade, para que haja arrependimento e contrição de quem precisa nessa cidade, que essa cidade continue sendo uma boa cidade para se morar, criar família, não é?
Que o Senhor não permita que essa nossa cidade seja totalmente tomada pelos vícios, o crack, a violência e tantos outros males contra a nossa própria cidade. Amém? Você pode também fazer esse clamor comigo? Pai, eu quero nesse instante também, como igreja em concordância, orar pela nossa cidade. Ó Deus, nós estamos, ó Pai, nós somos apaixonados por essa cidade, mas estamos cansados de ouvir as manchetes. Ó Deus, estamos cansados de perceber que a nossa cidade está sendo classificada como uma cidade violenta. Ó grande Deus, traga paz para Goiânia. Ó Pai, que a igreja evangélica em Goiânia, a noiva de Cristo nessa cidade, possa cumprir o seu papel. Ó Deus, em nome de Jesus, traga alívio, traga consolo para aquelas famílias enlutadas. Pai, que nós possamos ver a boa mão do Senhor e anjos do Senhor escalados para cuidar da cidade de Goiânia. Ó Deus, cuidar do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, dos empresários. Ó Deus, daquelas pessoas que estão nas ruas viciadas em drogas. Ó Deus, recupera, restaura, abençoe a nossa cidade. Queremos ver mesmo, ó Deus, algo novo acontecendo nesta cidade, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Ó Pai, ensina-nos a ser igreja dentro dessa cidade. Clamamos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção apostólica, sente um pouquinho, eu queria que os meninos aí do pastores e missionários do JV viessem aqui só para citar os nomes, né, e dar uma palavrinha para a igreja. Eles estiveram com os nossos adolescentes de quinta até hoje, e já é o 3º ano, me parece, que a gente traz o JV, né, na estrada. Ministério relevante, que tem feito diferença. Eu estava dizendo na escola dominical que eu participei do louvor e da introdução ontem, mas foi tão bom ter ido lá, não é? E a moçada pulava e cantava e gritava e dançava, não é? Mas a gente olhando para aqueles meninos de 13, 12 a 18, 19 anos, mais a equipe que estava trabalhando, e falando assim, puxa vida, não precisa de droga, não precisa de álcool, né? Não precisa de nada para que esses meninos sejam alegres, curtam, brincam, louvem ao Senhor do jeito deles, com as músicas que gostam. Então é contagiante, não é? É contagiante, é muito bom a gente ver o que aconteceu ali. Então louvamos a Deus pelo ministério. De manhã eu já disse isso, falei sobre a Laís, né, que está despedindo. Foi emocionante ontem a homenagem. Deus abençoe muito a Laís. O Tiago, né, que está levando ela de nós, mas a gente perdoa, né? E o pastor aqui falou para o Tiago, acabou, depois dessa homenagem você viu o tamanho da sua responsabilidade, né? Se você tratar a Laís mal, essa moçada aqui pega o avião, vai lá na África te pegar. Então a gente louva a Deus por tudo que aconteceu nesse acampamento. E a palavra está com vocês, para a gente poder ouvir e já depois fazer a oração final ou a bênção, encerrando. Boa noite. Muito legal estar aqui com vocês pela 3ª vez, há 3 anos seguidos que a gente tem o privilégio de participar junto do Ministério do Fortins, com a Laís, com toda a galera que tem lutado pelos adolescentes dessa comunidade. E nós somos do Ministério JV na Estrada, que é um braço da missão Jovens da Verdade, que já atua no Brasil há 46 anos. E o nosso ministério tem 12 anos. Nós trabalhamos com acampamentos, congressos, cultos, aniversário, festa, brincando, casamento, tudo que chamar. A gente trabalha muito voltado para o Ministério da Juventude, sobre 3 pilares, né? A pregação, a peça de palhaço e a recreação. Então nós viajamos pelo Brasil, graças a Deus temos viajado aí durante esses 12 anos, e feito aproximadamente 60 acampamentos por ano. Deus nos deu o privilégio de já passar a marca dos 500 acampamentos, e nós estamos por aí, viajando. Então, vocês que agora sabem o nosso nome, né, do ministério, que possam continuar orando por nós. Meu nome é Daniel, tenho 27 anos, sou formado em teologia,
Hoje sou capelão de um seminário, não parece, né? Mas sou capelão de um seminário e professor de um seminário que se chama FLAM, que tem o seu diretor, o Ariovaldo Ramos, que esteve aqui esses tempos atrás, né? E a gente está junto lá nessa missão, dando aula e participando dos alunos. Esse aqui é o Humberto, se formou na FLAM o ano passado, em teologia também, e o Bernardo também se formou em teologia, além de ser cozinheiro profissional, e hoje alguns vão ter o privilégio de degustar aí um yakisoba, mas é privado, é só para os tops, então infelizmente não cabe todo mundo, mas é muito bom estar aqui. Muito obrigado ao pastor, toda a liderança, por acreditar no nosso ministério e que a gente continue somando com vocês. Não falei a idade, Humberto 25, Bernardo 25 anos também. A gente trabalha nessa faixa etária. O mais novo do nosso ministério agora é o Tiaguinho, de 12 anos, que a gente está levando embora, então vocês estão perdendo as pessoas boas aí. Mas muito obrigado, que Deus abençoe, fique com Deus, obrigado mesmo. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para a gente receber a bênção. Eu quero agradecer também aos missionários, né? A gente tem uma caminhada com o Jaziel Botelho. E o Jaziel, a última vez que esteve na nossa igreja, ele foi falar que era de Jovens da Verdade. Ele disse mais da verdade do que jovem, né? Porque agora, já da idade que ele está, já não é tão jovem mais. Mas é muito joia ter essa moçada aí com a gente. Muito obrigado pelo apoio e pela participação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco e com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Boa semana a todos, que Deus abençoe.